Olá a todos, meu nome é Rodolfo Braga e sou um dos professores de latim aqui da Academia Dulcis Domus, né? Hoje eu vou gravar esse vídeo aqui explicando como acontecem os nossos cursos de latim, quais os materiais nós usamos especificamente e como esses materiais contribuem no aprendizado da língua latina de nossos alunos. Eu vou projetar a tela aqui para vocês terem uma noção dos materiais que nós utilizamos. Primeiro de tudo, nós utilizamos aqui, como vocês podem ver, o Grados Primos. É claro que nós recomendamos que o aluno tenha a edição impressa, né, comprada, dessa obra. Nós utilizamos, então, aqui o curso básico de latim, Grados Primos, do Paulo Ronen, e utilizamos também o Língua Latina, per se illustrata, né, o Pars, né, a Família Romana, nós utilizamos o primeiro volume aqui, tá? Todo o subsequente aqui também, mas nesse primeiro momento nós utilizamos para iniciação da língua latina essas duas obras especificamente. Por exemplo, qual é a vantagem de utilizar, se nós temos turmas que utilizamos, né, explicando melhor, nós temos turmas que utilizamos o Grados Primos, mas temos turmas também que nós utilizamos, então, esse Família Romana. No caso do Grados Primos, o que os alunos eles preferem, muitas vezes, começar pelo Grados Primos? É porque aqui, por exemplo, o método, ele é um método mais analítico de entender o latim, né? Por exemplo, esse primeiro capítulo aqui, como vocês podem ver, nós temos aqui algumas questões, vamos dizer assim, mais analíticas, como eu acabei de falar. Por exemplo, quando você olha aqui, vou dar uma demonstraçãozinha rápida de como é que isso acontece. Quando você olha aqui, por exemplo, essa primeira parte aqui, ó, essa primeira frase, ou o título do capítulo, né? Puella cantat, né? E depois você vê aqui, ó, Puella cantat, você já sabe logo de cara que aqui embaixo, olha, tem um vocabulário onde está escrito o que é Puella e o cantat logo em seguida. Então, aqui nós já temos intuitivamente, o aluno, quando ele olha isso, ele já sabe que a menina canta. Isso vai ser reforçado pelo seguinte aspecto. Aqui, logo em seguida, no primeiro capítulo, ele já entende que em latim não há artigo, e aí ele vai estudando o sujeito e o predicado, ou seja, percebam que o latim, por esse método, ele faz com que o aluno ele entenda também a estrutura da língua latina, naturalmente, mas a estrutura da língua portuguesa. Ele vai compreender, por exemplo, a estrutura da língua inglesa, sob certo aspecto, a língua francesa, né, as línguas neolatinas todas, né? Ele vai ter organizado na cabeça dele um modo analítico de como olhar o idioma. Tá? Eu falei a língua inglesa também ele vai perceber isso. Mais à frente nas aulas, nós até comentamos, às vezes, algumas diferenças entre o latim, o português, a língua inglesa, por exemplo, como é que a coisa acontece na língua francesa também, tá? De modo mais específico. Então, olha só, nós temos aqui, olha, você tem depois o sujeito e o predicado, ele vai aprender o que é sujeito e predicado. Aí, aqui no segundo capítulo, ele já começa a perceber, por exemplo, aqui, ó, magistra et discipule. Ele vai perceber que aqui, por exemplo, é um singular, aqui ele vai perceber que é o plural, né? Por exemplo, né? A professora e as alunas, certo? Logo em seguida, ele também consegue perceber, por exemplo, aqui no capítulo 3, ele começa a ver algo que é muito interessante. Ele já começa a ver o sujeito, predicado, conjugação verbal. E aí, no capítulo 2, né? Aí no capítulo 3 ele já começa a ver os casos, especificamente, da língua latina. Ele começa a ver os casos e aí ele começa a estudar o quê? Por exemplo, ele começa a estudar a diferença entre o nominativo, o acusativo, por exemplo, e aí o aluno ele consegue perceber na estrutura da língua como é que a coisa acontece. Por exemplo, ele sabe que, claro, isso aqui eu estou falando em linhas bem gerais, pelo amor de Deus. Ele consegue perceber com essa obra aqui, por exemplo, quando ele tem um sujeito, ele entende que, em linhas gerais, o sujeito é o nominativo. Na verdade, o nominativo é o sujeito na língua portuguesa. E aí, se você tem um verbo de ligação ali, por exemplo, o verbo ser estar, você vai ter um
predicativo do sujeito na língua portuguesa, que é também um nominativo. Então, você percebe que com o verbo ser estar, você está ligando ali o quê? Um nominativo sujeito com uma qualidade, um estado desse nominativo, desse sujeito. Ou seja, você tem aqui dois nominativos em geral. Ao passo que quando você tem um verbo que não é o verbo de ligação, vamos supor um verbo transitivo direto, ele percebe, por exemplo, que aquilo que vem depois do verbo transitivo direto é um objeto direto, ou seja, ele começa a perceber que a ação é feita por um sujeito, um nome, um nominativo, ela passa pelo verbo e ela repousa, ela se completa num objeto, né? Como, por exemplo, quando eu digo assim, por exemplo, discípula ou discípule, ou seja, as alunas, discípule amant magistram, ou seja, as alunas gostam, amam ou estimam, as alunas amam a professora. Então, quando eu digo isso, ou seja, as alunas, elas fazem algo que não acaba na própria ação, ela repousa, ela descansa no objeto. Então, as alunas amam a professora. Então, os alunos eles começam a perceber com essa obra, com grados primos, não apenas a estrutura da língua, mas a estrutura, vamos dizer assim, sob certo aspecto, a estrutura da realidade. Então, essa obra ela é muito importante para nós, com essa obra, assim, com esse método mais analítico, nós vamos a níveis mais profundos de compreensão da língua, porque a gente acaba entendendo como é que a estrutura da língua se relaciona com toda a realidade, né? E aí a gente acaba, na verdade, em algum determinado momento, comentando as categorias aristotélicas, por exemplo, né? Da substância, dos acidentes, né? A substância dando origem ao substantivo, os acidentes, por exemplo, da qualidade, dando origem aos adjetivos, o acidente da quantidade dando origem aos numerais, a ação, né, acidente da ação dando origem aos verbos, enfim. Nós acabamos comentando esse tipo de coisa também e tentando relacionar com a estrutura da realidade. Tá? Então, essa obra ela favorece muito essa perspectiva de você entender a estrutura da realidade em si. É claro que não fica atrás, naturalmente, eu vou projetar aqui também a outra obra, só estou dando uma palhinha de como é que a coisa é feita aqui com grados primos. É claro que não fica atrás, por exemplo, quando nós estudamos aqui, por exemplo, como eu falei, o Família Romana, né? Aqui no Família Romana, o aprendizado do latim, ele é, vamos dizer assim, como as pessoas por aí gostam de falar, ele é mais intuitivo, né? Intuitivo no sentido de você captar a língua de modo mais concreto, como ela é especificamente. Por exemplo, aqui, ó, vejam, a primeira lição ele já coloca logo um mapa da Europa, né? Aí tem aqui, ó, Espanha, Gália, Córcega, Europa, Tíberis, como vocês podem ver aqui, ó, Roma, né? É, aqui você tem Tusculum, Itália, Brundisium, Sicília, Melita, né? Creta, aí tem aqui, ó, África, Egiptos, Síria, Arábia. Então você tem, ele já te coloca aqui o mapa, né, da Europa, Britânia, e aí ele vai, na verdade, ele vai apresentando uma leitura mais, vamos dizer assim, mais natural da língua latina. Por exemplo, quando você vê aqui nessa obra, ó, Imperium Romanum, olha só o início da obra, como é que ele é interessante, ó. Roma in Italia est. Se você for olhar o mapa, você vai ver que Itália, de fato, olha, a Roma in Italia est, ou seja, Roma in Italia est, né? Roma está na Itália. E aí você tem lá, né, avançando ali na leitura, olha só que interessante. Itália in Europa est, Grecia in Europa est, Itália et Grecia in Europa sunt. Depois, Espanha, quoque in Europa est? In Europa est. Espanha et Itália et Grecia in Europa sunt.
Olha só que interessante agora a sequência aqui, que legal. Olha só a sequência, como é que é muito legal aqui esse parágrafo inteiro. Ó. Egyptus in Europa non est, Egyptus in Africa est. Gallia non in Africa est, Gallia est in Europa. Syria non est in Europa, sed in Asia. Arabia quoque in Asia est. Syria et Arabia in Asia sunt. Germania non in Asia, sed in Europa est. Britannia quoque in Europa est. Germania et Britannia sunt in Europa. Percebam que a coisa é muito natural mesmo. Por exemplo, aqui embaixo, olha só que interessante. Mais aqui embaixo, quando começa a falar dos rios, olha só. Essa parte aqui, por exemplo. Estne, aqui. Estne Nilus in Europa. Esse né aqui indica que vai vir uma pergunta. Seria o equivalente àquele ponto de interrogação de cabeça para baixo no espanhol, ou uma espécie de, sei lá, um do em inglês que vem antes indicando que vai vir uma pergunta ali no presente, né? Então, olha só. Então, ele pergunta aqui, ó, Est Nilus in Europa? Nilus, o rio Nilo, né? Nilus in Europa non est. Aí ele pergunta novamente, ubi est Nilus? Ubi est Nilus? Nilus in Africa est. Renus ubi est. Renus in Germania. Nilus fluvius est. Renus fluvius est. Então, nós temos aí o modo como essa obra ela é trabalhada. O interessante é que quem pensa que essa obra fica só, por exemplo, no texto, é claro que tem texto, olha só, o texto é longo, tem bastante vocabulário, né? Ele vai apresentando aqui como é que é, por exemplo, masculino, feminino, neutro, de uma maneira bem natural para o aluno. E depois, assim, ó, você vê, essa aqui é a segunda parte, tem a terceira parte ali, ó, a gramática, ainda um pouco para o estudo da gramática propriamente dita. Aí depois tem aqui uns resumos de exercícios para o sujeito fazer, mas é claro que não tem só isso. Essa obra, ela é acompanhada, por exemplo, de uma outra que é só de exercícios, como vocês podem ver. Então, aqui, ó, Família Romana, Exercitia Latina. Então, você tem aqui, essa obra, ela tem vários exercícios. Por exemplo, ele começa a perguntar aqui, olha, olha, isso aqui é só do capítulo 1 primum. Então, olha só, isso aqui é tudo do capítulo 1 primum. Estão percebendo? O aluno que estuda parte da obra e depois vai para o capítulo 1, ele estuda o capítulo 1 primo e vai fazendo aqui, por exemplo, do versos 1 até o verso 21, ele consegue fazer o exercício 1, 2, 3. Então, ele faz 1, 2 e 3. Ele vai fazendo aos poucos. Quando ele resolve todos os exercícios aqui, depois de ter lido o capítulo todo lá, todo certinho, ele consegue fazer aquele pensum A, B, C. Aqui, ó. Pensum A, B e o C aqui, ó, tá? Ele consegue resolver isso de cor, porque ele já fez exercício, repetiu a história na cabeça. E aqui, observem como é que o exercício é tranquilo, olha. Exercitium unus, olha. Itália in Europa est. Gallia in Europa est. Itália et Gallia in Europa sunt. Aqui, só para você usar o est e o sunt. Estão vendo aqui? Nesse cantinho aqui, né? Aqui, ó, est e sunt. Então, ó, Arábia in Europa non est. Arábia in Ásia est. Síria quoque in Ásia est. Ou seja, a Síria também está na Ásia. Síria et Arábia in Ásia sunt. Para o sujeito saber a diferença entre o uso do verbo esse, né? Verbo ser no presente aqui na terceira pessoa do singular, que é o est, e na terceira pessoa do plural, que é o sunt. E aí ele vai fazendo vários exercícios aí no decorrer
do capítulo, como o capítulo vai se apresentando a ele no decorrer dos estudos dele, propriamente dito. Então, assim, nós temos essas duas obras que nós utilizamos aqui na Academia DD. A primeira, então, é o Grau dos Primos, que ele vai tratando da língua latina de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais analítica, onde, na minha opinião, o aluno ele vai penetrando em níveis lentos, mas mais profundos do idioma, tá? Não que o outro não faça isso, mas acredito eu que aqui o Grau dos Primos ele vai lentamente, ele é uma obra mais tranquila, na minha opinião. Família Romana ele é um pouquinho mais complicado, mas em compensação, a Família Romana, por ser mais pesado ali, ele faz com que o aluno ele tenha que ter um nível de exigência maior, porque tem muito mais exercícios a fazer. Qual é a vantagem, por exemplo, nesse caso do Família Romana? Vocês viram a quantidade de exercícios que tem. O Grau dos Primos, por exemplo, ele tem poucos exercícios. Em geral, os capítulos do Grau dos Primos têm 6 capítulos. 6 exercícios, desculpa. 6 exercícios aqui em cada capítulo. Então, isso significa que o aluno ele vai ter, na minha opinião, poucos exercícios. Eu, como professor, acabo passando mais exercícios. Eu passo exercícios extras para os alunos fazerem, tá? O que não preciso necessariamente quando nós falamos aqui do Família Romana. Como vocês podem ver aqui, ó, tem muitos exercícios. Isso aqui é um livro só de exercícios, né? E ainda tem no caderno, vamos chamar assim, livro-texto, ainda tem exercícios aqui também. Então, exercícios, mais exercícios para o sujeito fixar a estrutura natural da língua, propriamente dita. E qual a vantagem, na minha opinião, do Grau dos Primos? Primeiro que ele é um livro mais simples, tá? Então, quem quer iniciar, né, como diria o Hugo de São Vítor, não é bom entrar direto no oceano, é bom ir pelos riachos e tal, né? São Tomás também falava isso, né? Aliás. Então, mas por que eu estou falando isso? Porque esse livro aqui ele vai tratando devagar, vai explicando quais são os casos, o sujeito ele vai ganhando um certo vocabulário, vai entendendo a estrutura da língua latina, vai comparando a estrutura da língua latina com a estrutura da língua portuguesa. Então, essa seria a vantagem, na minha opinião, por ir mais lentamente aí, e principalmente por perceber a estrutura da língua. Tá bom? Então, assim, terminamos aqui esse vídeo da apresentação do nosso curso de latim. Nosso curso de latim, então, ele está estruturado desse modo, como eu falei para vocês. Nós temos turmas que utilizam o Grau dos Primos e temos turmas que utilizam o Família Romana, tá bom? E como o nosso curso de latim é um curso recente, né, nós temos aí pouco mais de um ano de curso de latim, então esses livros ainda estão sendo utilizados. Na medida que as turmas forem avançando, nós vamos para os livros mais avançados também. E é claro, na medida do que dá nas aulas, nós trazemos, por exemplo, textos de salmos, por exemplo, para serem traduzidos, para serem memorizados, trechos de autores latinos também onde os alunos podem compreender, memorizar textos latinos e traduzir esses textos latinos de acordo com a necessidade da aula especificamente também. É claro que, assim, tudo isso vamos dizer assim, para o aluno enriquecer-se, né, interiormente do vocabulário latino e, assim, perceber melhor como é que, por exemplo, um grande escritor, por exemplo, da língua portuguesa, como ele se torna um grande escritor? Por exemplo, se ele percebe que uma oração, por exemplo, ela é feita de nominativo, verbo e um outro nominativo, que no português seria o predicativo do sujeito, como é que ele pode colocar adjetivos aí nessa frase, de modo que essa frase fique mais rica? E ou o contrário, ao invés de ele ficar colocando adjetivo desnecessariamente, nós comentamos isso nas aulas, que um bom escritor vai saber colocar necessariamente a quantidade de adjetivos ali que são necessários para expressar bem a sua história, colocar bem, porque nada pior do que um sujeito que às vezes é pedante na escrita, vai colocando um monte de adjetivo, entulhando o texto todo ali, de modo que ninguém consiga perceber como é que qual a importância daquilo na história como um todo, ou até no recado que ele quer passar especificamente. Então, isso tudo faz parte também do aprendizado aqui da língua latina. Nós comentamos essas coisas todas na aula, no nosso curso de latim. Tá? Então, espero que vocês estejam compreendendo melhor. E se tiverem mais dúvidas, vocês podem mandar as dúvidas
lá no nosso site, no www.educaçãoclassica.com. Lá tem um chatbot onde vocês podem fazer as perguntas. Vocês podem também procurar a nossa escola no Instagram, né? Procura por Academia Dulcis Domus, né? Dulcis Domus. Lá nós estamos no Instagram também. Vocês podem nos encontrar por lá também. Tá bom? Muito obrigado a todos e grande abraço. Tchau, tchau. Valete!